Por que a esquerda ela se alia ao islamismo? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre a manifestação do PCO com relação à atuação talibã no Afeganistão. Este vídeo de hoje é uma continuidade dessa discussão, onde eu vou tratar sobre o porquê da visão esquerdista, marxista, socialista, comunista, revolucionária, a aderir e defender o movimento islâmico mundial. Porque nós sabemos que o islamismo tem uma posição em si contrária à visão da esquerda. Mas por que existe esta aceitação? Eu vou usar como base um excelente artigo escrito por Daniel Greenfield. Ele é um jornalista norte-americano, especialista em tratar sobre assuntos ligados à esquerda e também à religião muçulmana. E, com base nesse artigo, eu quero trazer aqui alguns pontos para a nossa compreensão quanto a este fenômeno. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui desse artigo, aliás, o título desse artigo é Conhecer a Verdade sobre o Islamismo Destruiria a Esquerda. O primeiro ponto que o Greenfield traz é que não importa a realidade, tudo é definido pelo modelo binário marxista. É isso mesmo. Sabemos que o marxista, né, aquele que possui uma mente revolucionária, ele olha para o mundo e esse mundo está dividido apenas em dois grupos: aqueles que oprimem e aqueles que são oprimidos. Karl Marx, no seu marxismo hoje denominado como ortodoxo, dizia que essa luta se dava entre trabalhadores e patrões, entre os donos da empresa e aqueles que trabalhavam nesta empresa. Ou seja, a visão se dava por conta de uma classe dominante e uma classe dominada. Mas veja que há uma incoerência aí, porque se nós olharmos para a realidade, nós vamos descobrir que todos os revolucionários da história, principalmente lá no século XX, eles vieram da classe dominante. Eles eram advogados, filhos de empresários, eram intelectuais, eram políticos, eram pessoas que estavam naquilo que Marx poderia chamar de classe dominante. E os perseguidos, aqueles que foram mortos, foram assassinados, eles estavam na classe que Marx denominaria como classe dos dominados, ou a classe dominada. Veja aí a incoerência. Agora, você deve pensar assim, mas essa incoerência ela não ficou lá em Marx? Quer dizer, depois de uma certa revisão, o marxismo não mudou a sua perspectiva? Não. Porque hoje nós vivemos não mais uma luta de classes para o marxista, mas hoje nós vivemos uma luta identitária, é o chamado marxismo cultural, onde esses grupos minoritários, esses grupos identitários, eles devem se levantar contra uma classe opressora. E essa classe opressora, ela atua muito mais no aspecto cultural, simbólico sobre estas pessoas. Mas assim como a visão ortodoxa, esse marxismo cultural, ele também é incoerente. Porque se um negro ele não é esquerdista, esse negro é racista. Se um homossexual ele não é de esquerda, ele é conservador, ele tem outras pretensões fora da esquerda, ele é homofóbico. Toda mulher que não se adequa ao movimento feminista, ela é obviamente machista. Todo migrante que discorda desta onda de imigração ilegal ou desta atuação irresponsável de se abrir as fronteiras sem nenhum critério, esse imigrante ele é xenofóbico ou ele é xenófobo. Veja, e isso é incoerente. É por isso que eles não defendem mulheres que não estão no movimento feminista, homossexuais que não estão no movimento LGBT, negros que não estão dentro do movimento negro e assim por diante. Então, para a esquerda, não há espaço para a visão da realidade.
eles se negam a olhar para a realidade e avaliar tudo por esta realidade. Tudo para a mente esquerdista funciona dentro de um modelo binário. E tudo aquilo que está fora do seu modelo binário, ainda que reflita a realidade, para eles é absolutamente descartável. O segundo aspecto dentro desta compreensão da relação entre esquerda e a religião muçulmana é que a religião pagã, sim, porque o marxismo é uma religião pagã, eu tenho inclusive um vídeo que trata sobre isto. Essa religião pagã marxista exclui toda a compreensão de uma religiosidade imaterial. Ou me permitam aqui a brutal redundância, eles simplesmente excluem toda a compreensão de uma religiosidade verdadeiramente religiosa. Isso por quê? Porque a compreensão da religião ocorre apenas naquilo que ela parece se encaixar nos ideais revolucionários. Para um marxista, a religião só faz sentido quando ela, de alguma maneira, para ele, se encaixa dentro dos seus ideais, dentro da sua visão de mundo. Por isso, a análise se dá se a religião é reacionária ou progressista às ideias e ideais revolucionários. Para eles é isto. É dessa forma simplista que eles avaliam a religião. Ou seja, ou a religião está do lado da justiça social, ou ela não está. Ou ela é inimiga da classe dominante, ou ela não é. E é nesse aspecto que eles avaliam a religião. E quando nós colocamos o islamismo, eles vão dizer que o islamismo é aceitável, porque inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se o islamismo luta contra os Estados Unidos, contra o capitalismo, contra esses que são chamados opressores, ele, obviamente, é muito bem-vindo para a esquerda, sem dúvida nenhuma. Por isso, a esquerda ela não entende nada que se apresenta fora da sua visão de mundo. Ela é incapaz de compreender isso. E isso se aplica, inclusive, à avaliação e análise das religiões. E aí, então, entra o islamismo. É nesse contexto. Por isso, em terceiro lugar, nós vamos perceber que a visão deformada da esquerda, ela se aplica ao islamismo. Ora, nós sabemos que a fraternidade muçulmana é o extremo oposto das políticas identitárias da esquerda. Isso está muito claro. Ora, por quê? Porque a visão muçulmana, ela vai de encontro, ela é contrária a tudo aquilo que essa esquerda identitária defende. Ora, mas veja, os muçulmanos, eles também possuem uma visão binária de mundo, que é a visão dos fiéis e dos infiéis. Mas essa visão nada tem a ver com a visão binária da esquerda. Eles defendem o califado, eles defendem uma vocação feminina muito peculiar, eles defendem uma teocracia política, e isso não faz nenhum sentido com relação àquilo que os marxistas defendem. Portanto, nós vamos descobrir que para o islamismo, a política ela está subjugada a uma teologia muito clara, essa política social. Então, para um muçulmano, a política social ela está abaixo, ela está debaixo, sob a visão teológica. Mas a esquerda é exatamente o contrário. Para eles, a teologia é que está subjugada à visão política social. Veja que loucura! Mas isso não pode ser compreendido nem pela esquerda e, em alguma medida, até dentro da visão binária muçulmana. O que importa é que inimigo do meu inimigo é meu amigo. Por isso, o islamismo e a esquerda, ambos, eles convergem num ponto. Além de terem uma visão binária, embora não seja a mesma, eles também reivindicam um sistema perfeito para o futuro. Ou seja, eles acreditam numa utopia. O islamismo acredita num paraíso muçulmano na Terra. Já a esquerda acredita num paraíso político aqui na Terra. Então, isso converge. Então, eles se unem para lutar contra o sistema que se contrapõe a essa visão da utopia. Há uma citação aqui no artigo
do Greenfield que eu gostaria de trazer aqui. Ele diz o seguinte: segundo a esquerda, os terroristas muçulmanos não matam as pessoas por causa de Alá, do Corão ou do califado. Isso não se encaixa no modelo. Eles matam porque, como todos os povos do terceiro mundo vitimizados pelo colonialismo, são oprimidos. Então, para a esquerda, este muçulmano, ele é oprimido, ele é uma classe oprimida, ele é um povo oprimido. Por isso, então, ele deve estar inserido dentro dos que são bem-vindos a essa mentalidade de esquerda. Por isso, em quarto e último lugar, o artigo vai nos dizer que a esquerda, embora seja confrontada com a realidade oposta ao seu modelo, ela permanece na visão embotada. E por que isso acontece? Porque quando a esquerda ela se levanta contra as inconsistências do seu modelo, ou seja, ela descobre que há ali algo que não se encaixa, ela não revisa o modelo. Ela não pensa em não só refazer, mas até destruir esse modelo, vendo que esse modelo não se encaixa com a realidade. O que a esquerda faz quando as coisas não batem bem é tentar entender, vejam só, por que motivo tais pessoas elas não agem de acordo com a visão da esquerda, porque elas são tão irracionais, porque elas não se enquadram no modelo. Essa é a visão deles. Então, é por isso que eles vão olhar para um negro que não aceita as políticas identitárias, a mulher, o homossexual, enfim, que não aceitam essas políticas, eles não vão dizer, bem, precisamos rever aqui o nosso modelo. Não, não é rever o modelo, mas é olhar para essas pessoas e dizer por que elas não entendem ainda o que é correto, o que é bom. É como é aquela velha história. E havia uma parada de alunos e todos estavam marchando corretamente e apenas um aluno marchava contrário, estava errado. Mas a mãe daquele aluno, ao olhar seu filho, dizia: ah, vejam só o meu filhinho está certo, todos estão errados. É assim que a esquerda funciona. Por isso, para a esquerda, o objetivo maior é trazer toda a religião para a influência revolucionária contra os opressores e para o usufruto da justiça social. Por isso, ainda que a realidade mostre dois pensamentos tão antagônicos, a esquerda nunca há de abandonar os muçulmanos, porque para eles, ambos convergem em assuntos que dizem respeito à justiça social. E aí, para encerrar essa análise, eu gostaria de trazer o texto do próprio Greenfield, quando ele diz o seguinte: a esquerda não consegue aceitar que sua grande luta é realmente um desastroso show secundário em um conflito civilizacional maior, ou que sua agenda não é universal, mas é produto de uma tendência intelectual particular que tem pouca aplicação fora de sua própria bolha. Assim, a esquerda continuará rejeitando a verdade sobre o islamismo, porque aprender a verdade sobre ele não somente destruiria sua aliança com o islamismo, mas também destruiria a própria esquerda. Que coisa interessante. O que o artigo nos diz aqui é que a esquerda, por um lado, ela não percebe que essa sua atuação, ela abrange toda uma civilização que foi construída ao longo de milênios, mas ao mesmo tempo ela não percebe que este modelo ele não vem da realidade, mas ele vem de uma pequena bolha de intelectuais que querem impor a sua visão a um mundo que contraria essa visão com a própria realidade. Por isso, como o artigo nos diz, se a esquerda ela olhar para a realidade, ela mesma será destruída. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Você que está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. E os inscritos devem dar uma olhada, ver se permanecem lá com o seu nome inscrito. Dê um like ou dislike, isso é muito importante. Faça comentários aqui, diga o que você acha sobre essa aliança entre a religião muçulmana e o movimento de esquerda. E, por favor, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Isso nos ajudará muito. E até a próxima.